O Brasil é um país de contrastes. Enquanto alguns vivem em mansões luxuosas, outros não têm sequer um teto para se abrigar. Essa é a triste realidade do déficit habitacional, uma das maiores injustiças sociais que afligem nosso país. Segundo dados da Fundação João Pinheiro, referência do governo federal para políticas de habitação, em 2019 havia mais de 5 milhões de famílias sem uma moradia digna no Brasil. Isso significa que milhões de brasileiros e brasileiras vivem em condições precárias, em favelas, cortiços, ocupações, barracos ou pagando aluguéis abusivos que comprometem sua renda e sua qualidade de vida. Mas sabemos também que existem milhões de imóveis abandonados, ociosos, que não cumprem nenhuma função social, que não servem para nada. Vamos então pôr na ponta do lápis. Segundo o IBGE, o Brasil tinha 11,4 milhões de imóveis vagos em 2022, o que representa 13% dos domicílios particulares no país. Segundo a Fundação João Pinheiro, o Brasil tem um déficit habitacional de 5,87 milhões de moradias, o que representa 8% dos domicílios no país. Portanto, a razão entre o número de imóveis vagos e o déficit habitacional no Brasil é de aproximadamente 1,94. Isso significa que há quase 2 imóveis vagos para cada família sem moradia adequada no país. É fato que já existe moradia suficiente para remediar, de imediato, o déficit habitacional somente fazendo uma alocação mais racional dos recursos ociosos, buscando mapear quantos desses imóveis estão em situação de abandono, quantos precisam de reformas ou estão esperando para serem demolidos, e destiná-los à reforma urbana. Esse abismo entre as classes possuidoras e os trabalhadores é inaceitável em um país que se diz democrático e que tem uma das maiores economias do mundo. Como pode haver tanta desigualdade e exclusão social em um território tão rico e diverso? A resposta está na lógica perversa do mercado imobiliário, que trata a moradia como uma mercadoria e não como um direito. Na sociedade de classes com base na propriedade privada, a alocação dos recursos é feita através do equilíbrio gradual entre oferta e demanda, uma solução que sempre gera de novo seu próprio problema, não sendo, portanto, solução nenhuma. A escassez de moradia é uma consequência inevitável da sociedade burguesa, que explora e precariza os trabalhadores, que dependem do salário para viver e se reproduzir. Essa escassez só beneficia os capitalistas, que cobram aluguéis exorbitantes pelos imóveis mais degradados. Ela só pode ser superada com uma transformação radical da ordem social que a produz. Ainda segundo a Fundação João Pinheiro, o maior problema do déficit habitacional é o ônus excessivo com o aluguel urbano, que representa 52% do total, onde as regiões Norte e Nordeste são as mais afetadas. Desde o século XX, a maioria dos brasileiros vive nas cidades, industrializadas precariamente. Migrantes rurais ocuparam as metrópoles sem políticas públicas adequadas. Os centros foram dominados pelo mercado imobiliário. O colonialismo e a escravidão deixaram marcas nas periferias negras e esquecidas. Apesar do que diz a Constituição Federal nos artigos número 6 e número 23, que a moradia é um direito do povo e uma obrigação do Estado, o sistema capitalista e especulativo exclui milhões de brasileiros de áreas dignas e favorece os ricos. Mas há uma alternativa a esse modelo excludente e predatório. A reforma urbana propõe mudar essa realidade, através de políticas públicas que priorizem as necessidades da população e não os interesses do mercado imobiliário. É fundamental defender a função social da terra, a aplicação do Estatuto das Cidades, a ampliação das zonas especiais de interesse social, resolução dos conflitos entre ocupação humana e preservação ambiental, destinação dos imóveis públicos vazios para a habitação social, formulação de planos diretores mais eficientes e a ruptura com a lógica neoliberal de desenvolvimento urbano. É urgente que o governo faça a desapropriação e a reforma de todas as propriedades ociosas e abandonadas, que não cumprem sua função social, para que elas sejam ocupadas pelos que mais precisam. E não basta apenas dar uma casa, é preciso também criar condições de vida saudável e agradável nas cidades. Por isso, é necessário que se construam residências populares com qualidade, que se criem praças, parques e áreas de lazer para o povo, que se faça uma campanha de arborização para melhorar a paisagem e o clima urbanos e, acima de tudo, é indispensável que se garanta o saneamento básico e a água potável para todos os brasileiros. Só assim poderemos construir um país mais justo, mais humano, mais feliz. A reforma urbana é uma bandeira histórica dos movimentos sociais que lutam pelo direito à cidade, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, entre outros.
Movimentos como esse denunciam a situação de exclusão e violação dos direitos humanos que vivem milhões de brasileiros e brasileiras, fazem ocupações e reivindicam soluções efetivas e democráticas para o problema habitacional. Ocupação é uma ação coletiva, legal e cidadã, que busca garantir o direito à moradia e a função social da propriedade, baseada na Constituição Federal. Invasão é uma ação individual, ilegal, violenta e destrutiva, que visa interesses particulares ou de elites econômicas. O MTST é um movimento social que utiliza a ocupação como estratégia legítima de luta pela moradia popular no Brasil. A reforma urbana é também uma questão de cidadania, de justiça social, de dignidade humana. É urgente denunciar e combater o déficit habitacional no Brasil e exigir que o Estado cumpra seu papel de garantir o direito à moradia para todos e todas. A moradia é um direito, não um privilégio. A cidade é de todos, não de poucos. A reforma urbana é possível, necessária e urgente.